Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esses 3 dias de aulas. Eu estou assim gravando porque eu tive uma sacada esses dias, né, esses alguns tempos atrás, e que tem revolucionado a minha vida, tá? E eu falei, gente, eu preciso repartir com as pessoas. Que bom que você está aqui. Que bom que você tomou essa decisão de participar dessas aulas, tá? Que podem ser as únicas. Eu não pretendo gravar mais, a não ser, né? A gente vai sendo orientado pela espiritualidade e aí você vai seguindo os passos, tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Tô com 57 anos, meu nome é Benedita, sou terapeuta, fui cabeleireira durante 31 anos, fiz transição de carreira, hoje eu tô na área de nutrição e dietética, tá? Estou fazendo curso, tenho 2 filhos maravilhosos, os 2 são casados, a Gisele é mais velha, o mais novo é o David, tá? Sou mãe de 2 filhos de um casal, sou avó de um casal e me sinto assim uma pessoa muito realizada, tá? Sou preletora na Seichonoye desde 2017, essa filosofia também revolucionou a minha vida, me ajudou muito, então eu super indico, tá? Para você que esteja procurando uma filosofia para praticar, uma religião para praticar, Seichonoye, tá? Fica a minha dica. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Passei por um problema de saúde muito grave esses tempos atrás, tá? E achei que eu não fosse sair daquele fundo do poço que eu havia entrado. De repente eu comecei a orar, a fazer minhas orações, meditações, e aí eu consegui sair daquele sufoco, aquele buraco que eu mesma tinha me colocado, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, né? Não são os outros, somos nós mesmos, né? E sou divorciada, vivo sozinha, né? Tenho meu namorado, tenho meu relacionamento, graças a Deus, harmonioso, mas na minha casa eu vivo sozinha, tá? Tenho minha família estruturada, meus filhos são 2 bênçãos na minha vida, meus 2 genros são 2 bênçãos na minha vida, os meus 2 netos são uma riqueza incalculável, tá? Os filhos e os netos para mim são riquezas incalculáveis. E eu acho que todo mundo busca uma família harmoniosa, todos vocês estão buscando melhores condições financeiras, melhorar sua saúde, melhorar seu financeiro. Então, nós vamos começar agora, tá? Você sabia, quem diria, né, que nós viveríamos, tá? Eu mesma, da época de 1968, foi o ano que eu nasci, viveria essa época. Viagens astrais, eu do futuro, eu superior, a internet, né, nos informando a todo instante, existem milhões de informações, então uma coisa muito rápida, nossa vida se tornou essa coisa muito rápida, muito acelerada. Precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o meu tempo eu devo administrar, o seu tempo você deve ter sabedoria para administrar. Devemos ser boas mães, bons pais, bons filhos, bons vizinhos, bons amigos no trabalho, tá? E nós podemos ser tudo isso e muito mais. Eu gostaria de perguntar para vocês se você já dormiu alguma vez preocupado e no outro dia você acordou com uma solução. Já aconteceu isso com você? Eu quero que você vá anotando, escrevendo, porque depois você vai me responder. A partir de amanhã eu já vou deixar o grupo aberto até meio-dia, tá? Porque eu quero saber como foi a primeira aula, suas experiências, tá bom? Então anota, se tiver alguma dúvida, por favor, alguma pergunta, tá? Mesmo que você não saiba nada a esse respeito, faça a sua pergunta, tá? Se eu achar conveniente, eu esclareço ali dentro do grupo mesmo. Se eu achar que é uma coisa mais pessoal, eu vou responder no particular para você. Terei maior prazer de estar compartilhando e vivenciando com você durante esses 3 dias, tá bom? E durante a nossa vida toda, né? Somos eternos. Não sei se você já ouviu falar sobre o duplo, mas todos nós temos o nosso duplo.
Nossa, Benê, o que é esse duplo? O duplo você pode considerar o seu eu do futuro. Esse seu eu do futuro, esse duplo, ele já está vivendo bem, ele já é saudável, ele já passou pelo passado e pelo presente e agora ele já está no futuro. E tem como nós nos conectarmos, tá? Ter uma relação pessoal, íntima com o nosso duplo. Imagina um eu bem-sucedido, um eu você bem-sucedido. Imagina um outro você bem saudável. Um outro você magro, às vezes você está precisando fazer uma dieta e não está conseguindo, é tantos obstáculos. Se você se conectar ao seu duplo, a esse outro eu, você vai conseguir. E eu vou te ensinar uma prática que é brincadeira de criança, tá? Hoje à noite, sempre à noite, tá, gente? Hoje à noite você já vai fazer a sua primeira experiência. Talvez não surta muito efeito nesses primeiros dias e tá tudo bem. Se você já ouviu falar sobre o duplo, tudo bem. Se você nunca ouviu falar sobre o seu duplo, o meu duplo, tudo bem também. Eu estou aqui para esclarecer isso para você, tá bom? Mas existe um eu, você, um outro eu meu, que já está vivendo na abundância, na prosperidade, na saúde plena, na harmonia, dentro da harmonia da família, todos os relacionamentos bem-sucedidos. E é esse duplo que eu quero apresentar a você. Depois eu quero saber se você já tinha ouvido, assistido alguma aula sobre o duplo ou se é a primeira vez, tá bom? Por favor, amanhã o grupo ficará aberto até ao meio-dia e você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas e também esclarecer as minhas dúvidas, né? Se você já ouviu sobre o duplo. Há algum tempo atrás, depois que eu me divorciei, eu passei muitos perrengues, digamos assim, muitos perrengues, tá? Eu tinha uma casa muito boa, tinha uma vida muito boa e de repente meu ex-marido me ameaçou de morte, eu tive que abrir mão da maioria dos meus bens materiais. Comecei sem uma xícara para tomar café. Só que eu tinha amigos e parentes, né, familiares. Todos eles se juntaram e me ajudaram. É por isso que eu estou aqui hoje. Bom, aí, passado algum tempo, eu coloquei no meu coração, cabeleireira, trabalhando das 8 até as 10 horas da noite, tinha 2 meninas como auxiliares minhas, e eu falei, eu vim para São Carlos, para a cidade de São Carlos, corrida, porque eu estava sendo ameaçada de morte, peguei meu filho e vim para cá, e a minha filha ficou morando com o pai nessa época. Bom, quando eu cheguei aqui, gente, eu só chorava, eu só ficava nervosa, porque eu não tinha onde morar, não tinha nada. Mas a minha irmã me alugou uma casa, tá? E aí eu fui, um salão, na verdade, fui morar dentro do salão. Reparti, metade era casa e metade da frente, a porta comercial, era o meu salão de cabeleireira, tá? Foi onde eu iniciei em 2005. E aí eu coloquei dentro do meu coração que eu queria uma casa própria. Eu falei sim, eu deixei para trás uma casa muito boa, uma vida razoável, né? Mas não tinha paz, não vivia em harmonia. Meu ex-marido tinha outras mulheres, outros relacionamentos e é complicado isso. Mas enfim, estou aqui para contar o meu testemunho de vida, o meu relato de vida. Estou muito bem, estou feliz, tá? E eu quero que você seja feliz, bem-sucedido também, tá bom? É isso que eu desejo, é por isso que eu resolvi gravar essas 3 aulas. Bom, você já ouviu falar sobre o duplo? Pois é, uma coisa nova, né? Mas já existia desde o templo de Platão. Vou falar para vocês sobre o templo de Platão, o que ele disse sobre esse eu duplo. Ou, se você preferir, o seu eu do futuro, que já vive no futuro. Já passou todos esses perrengues que você está passando, talvez até mais, né? Mas ele já está vivendo numa outra frequência, numa outra dimensão e você pode se reconectar com ele. Você pode se fundir ao seu duplo. Bom, falando mais um pouquinho de mim, eu comprei um terreno muito grande no Jardim Baré, aqui em São Carlos. Comecei a fazer uma casa enorme. Eu queria jardim de inverno, quarto suíte, eu queria quintal, eu queria isso, eu queria aquilo e construir, gente. Só que eu fiz uma loucura, tá?
Eu comprei o terreno parcelado, financiado e comecei a erguer aquela enorme casa. Consegui, tá? É na rua Professora Luísa Galvão, Maria Luísa Galvão, uma coisa assim, aqui no Jardim Baré. Se você duvidar, você pode procurar. E eu estava perdendo tudo. Depois de algum tempo, eu não conseguia terminar minha casa. Eu estava devendo 5 mil, 10 parcelas de R$ 500 naquela época, tá? Em 2005, do terreno. E eu não tinha mais sossego. Eu estava adoecendo, ficando louca. E aí a minha filha já estava morando aqui em São Carlos comigo. Meu filho, ela sentou um dia comigo e falou: mãe, por que a senhora está fazendo essa casa enorme? Aí eu peguei e falei: filha, eu quero deixar para você e para o seu irmão, né? Que pai e mãe não quer deixar um bem material para os filhos? Aí ela pegou e falou assim: mãe, se é por mim e pelo meu irmão, pode parar com isso. A mãe está ficando doente, a mãe está trabalhando dia e noite, mais de 12 horas por dia, para quê, mãe? Aí eu caí, eu falei: é verdade. Aí eu resolvi que eu ia vender minha casa. Por quê? Porque o dono do terreno, tá, do loteamento do Embaré, chegou um dia na minha casa e falou assim: olha, eu vou pedir reintegração de posse e vou mandar passar uma máquina aqui e destruir toda essa construção que a senhora construiu. Para mim isso daqui não tem importância, o que tem importância é o meu terreno. Falei: nossa, construí realmente num terreno que ainda não era meu. Mas enfim, quantas besteiras nós fazemos, né? Aí o que aconteceu? Eu fui dormir à noite, depois dessa conversa com a minha filha. Eu fui dormir à noite e eu fiz uma oração. Gente, eu não sabia do duplo, tá? Mas eu orei assim, ó: Deus, eu não posso perder. Esse é o meu único bem material que eu tô construindo, que eu tenho, irmãos. Me ajuda a vender essa casa, Senhor. Que a pessoa assuma as dívidas, né? As parcelas. E o Senhor sabe a solução. Eu fiz essa oração e fui dormir. No outro dia, eu tinha um cliente meu que cortava cabelo comigo, engenheiro, tá? Civil. E ele, a gente chamava ele de... Bom, é Valdemir o nome dele. Valdemir. Aí esse Valdemir sempre cortava cabelo comigo. E aquela voz, quando eu acordei, falou para mim assim: ofereça a casa pro Valdemir porque ele vai comprar a sua casa, você vai vender para ele. E eu falei, eu dei risada e falei: gente, como assim? Mesmo assim eu segui aquela intuição. Aí eu falei assim, mandei uma mensagem, né? Naquela época não era nem WhatsApp, eu mandei uma mensagem para ele, falei assim... Não, eu liguei e falei assim: olha, eu tô vendendo a minha casa, eu resolvi vender minha casa, tá em construção, tenho parcelas atrasadas, mas eu não sei se te interessa. Se você quiser, você pode vir ou cortar cabelo ou vir conversar comigo, pode ser? Ele falou: me interessa sim, Benê, à tarde eu vou na sua casa. E ele foi no mesmo dia. E aí eu contei para ele que eu estava devendo mais de 5 mil de parcelas, né? Na época era um valor absurdo, em 2005. E que eu não estava dormindo direito e eu não ia conseguir vender. Eu construí, gente, 180 metros ou 200 metros num terreno de 300 metros, para você ter uma noção. Mas tinha jardim de inverno, eu consegui morar nessa casa, tá? Tinha uma sala enorme, sala com uma copa e uma sala de jantar, sala de estar, coisa mais linda mesmo. Aí eu ofereci para ele, ele falou assim: Benê, você aceita um carro Eu falei: eu vou vender para comprar outra casa, né? Uma casinha quitada, uma casinha mesmo que seja mais humilde, né? Menor. E hoje eu moro nessa casa, né? Que eu idealizei lá atrás. Aí ele falou assim: não, me interessa, eu vou conversar com a minha esposa, eu tenho um carro, tá? Era um Passat alemão na época, meu último carro então foi um Passat alemão, fiquei um dia com ele. E ele dava aquele Passat alemão, me dava mais um cheque de 5 mil, seria 30 mil. E, gente, eu já tinha gasto, né? Já tinha gastado em cima daquele terreno 60 mil. Eu abri mão de 20 mil, falei: eu te vendo por 40 mil, mas eu preciso limpar o meu nome e ter sossego, dormir, trabalhar em paz. Aí ele falou assim: combinado, vou falar com a minha esposa, e foi. No outro dia ele falou: tô indo aí com a minha esposa. No outro dia, gente, depois de 2 noites, passou uma noite só depois daquele insight, aquela dica que eu recebi, né? Ele chegou em casa com a esposa dele e falou assim: eu tenho uma casa lá no Broa
uma área de lazer, e eu tô vendendo lá. Se eu conseguir vender, eu tenho dinheiro para te pagar à vista, tá? Mas se eu não conseguir vender, eu assumo esses 5 mil de parcelas, eu te dou o carro no valor de 25 mil e te dou mais 5 mil, mais 10 mil, isso, seria 40. Eu falei, combinado, fechado, por mim tá tudo bem. Não deu 3 dias, nós estávamos passando o contrato para ele assumiu as dívidas lá na financiadora, que era a Bandeirantes na época, passou, ele era funcionário da Bandeirantes, para ele caiu pela metade do preço, tá? As parcelas de R$500, ele conseguiu. Em 3 dias eu vendi minha casa para ele, conversei com um amigo meu que tinha essa casa que eu moro hoje, no Santa Angelina, aqui em São Carlos. Ele falou assim, eu pego o carro, Benê, eu tô precisando inclusive de um carro bom, porque ele ia para o Paraguai buscar produtos, né, brinquedos, roupas, perfumes para vender. Ele falou, e eu preciso realmente de um carro bom. Gente, deu tudo certo. Eu comprei aqui com as paredes levantadas, cheio de mato, sem muro, sem nada, mas comprei. Gastei mais uns 20 mil em cima aqui para entrar na minha casa e foi isso. Quem me orientou? Você pode falar, foi seu anjo da guarda. Sim, foi meu anjo da guarda, mas também pode ter sido meu duplo, que é a mesma pessoa. Sabe aquela pessoa que nasceu com você e que não te deixa nem um minuto sequer? É o seu duplo. Você pode chamá-lo de anjo da guarda, eu superior, pode chamá-lo de eu verdadeiro para os da Seitinoye, nós sabemos que existe o eu falso e o eu verdadeiro, tá? Mas você precisa ter encontro com esse duplo hoje. Comece a ter um relacionamento, mesmo que você não acredita, mesmo que você nunca ouviu falar. Você vai fazer uma oração hoje à noite, vou deixar aqui no grupo, tá? Vou deixar aqui separado, dentro do grupo vai ter essa oração. E você vai falar desse jeito com o seu duplo e você vai pedir para ele começar a limpar as besteiras, os aspectos negativos que existem na sua vida, desde seu passado, né? Desde o meu passado, tá bom? Então, eu quero te apresentar o duplo. Você tem um duplo que já vive saudável, rico, alegre. Você já ouviu falar sobre o duplo? Depois você me responde, tá? Alguma vez? Ou é a primeira vez que ouve sobre este assunto? Platão, ele já falava sobre o duplo. E Platão falava assim, ó, o duplo é a origem do meu ser, é a soma, tá? Para você entender o duplo, é a soma do Criador, mais esse duplo que resulta no que eu sou. Criador, duplo e o eu sou. Pronto, feliz, alegre, rico, poderoso, é isso. Nesse conceito, nós podemos crer que o duplo é o meu eu verdadeiro, criado à imagem e semelhança de Deus. Lembra que na Bíblia tem isso? Que nós fomos todos criados espíritos, seres espirituais, criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus. Porém, esse eu superior ou verdadeiro não está lá fora. Talvez você já procurou em igrejas, em templos, em baladas, você já procurou num relacionamento e você não encontrou. Porque eu passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. E você vai encontrá-lo hoje. Se você tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de sabedoria. Não precisa ter muito não, é uma coisa muito simples que eu vou te ensinar. A oração e a última frase que você vai fazer à noite, eu vou deixar dentro do grupo, tá bom? E na última aula também eu vou deixar aqui, porque na terceira aula também, porque para não ficar incompleto. Mas por enquanto, só vocês do grupo que vão ter acesso a essa oração. Para o meu duplo, é muito importante que eu forneça informações deste tempo presente. Assim como ele trouxe a solução para eu vender minha casa e a pessoa que ia comprar minha casa, que era aquele meu amigo engenheiro, ele também traz informações para você, mas também você deve passar informações. Olha, minha vida tá assim, tô passando por isso, tá sendo difícil, tal, eu quero resolver essa área da minha vida. Depois você vai mudando de área, você pode mudar, você pode organizar todas as áreas, familiar, social, trabalho, emocional,
tá? Social, enfim, religiosa, espiritual, tá? Então, para o meu duplo é muito importante que eu forneça informações desse tempo presente, como eu estou, o que está passando, os meus erros e acertos. Assim como ele fornece informações do tempo dele, do futuro para mim, e é uma base de troca, tá, gente? É uma troca. Imagina que o duplo agora seja o seu melhor amigo, seja o seu amigo íntimo, porque o meu duplo, ele é isso para mim, ele é meu amigo íntimo, ele é o meu duplo, o meu inseparável, tá? E ele não está fora, ele está dentro de mim e eu o encontrei. Se você procurar dentro de você, acreditar, ter fé, você vai encontrar o seu duplo também no seu interior. E a sua vida, gente, nunca mais será a mesma. Isso eu garanto para você, tá? Mas o nosso tempo, né, é outro tempo, é o presente. Nós estamos vivendo aqui o agora, que será o futuro. E o nosso duplo, ele já está vivendo o futuro. Ele já passou tudo que você está passando e que iria passar, talvez, sem a presença dele. Com ele, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil de resolver. O que nós precisamos, tá? Criar uma conexão com o duplo. Você precisa, é necessário que você crie uma conexão com o duplo, mesmo que você não acredite em nada, tá? Você vai fazer amizade, vai chamar ele para conversar. É fundamental. Quantos erros, tristezas, decepções nós vamos poupar a partir desse encontro com o nosso duplo. Você não tem ideia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu sei que aqui no grupo tem mãe solteira, mãe solo, né? Existem meninos fazendo faculdade e que já estão planejando seu futuro, o Matheus e o William. Então, gente, é isso, tá? Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa videoaula, essa primeira aula. Nós precisamos, porque nós vamos poupar, nós vamos dar um salto quântico, nós vamos dar um pulo enorme a partir do momento que nós nos conectarmos com o nosso duplo. Nós estamos no presente, você e eu, tá vivendo o presente agora, e talvez seu presente não esteja nada agradável. Ou, Benê, tá bom meu presente, mas eu gostaria que estivesse melhor. Então, fechado. Nosso duplo está no futuro. A partir do momento que eu me conecto com o meu duplo e troco informações, olha só, fiz uma colinha aqui, senão eu não lembro tudo. Ele mostrará uma infinidade de soluções, de possibilidades para mim. Um monte de coisas para eu escolher, tá? Evitando assim perda de tempo, perda de energias e etc. Eu faço as escolhas certas sempre. Se eu ouvir o meu duplo, ele mostra a direção direita, esquerda, para cima, para baixo, porém ele não decide por mim. O seu duplo vai te mostrar. Você deve aceitar essa proposta aqui. Você deve ir por esse caminho aqui. Mas ele não vai fazer por você. É por isso que é uma coisa que você toda noite agora, a partir de hoje, você já vai praticar, tá bom? Para você ter novos insights, novas ideias, novas opções, tá bom? Bom, então nós podemos escolher fazer essa conexão com o duplo, tá? A aula não vai ficar muito longa, tá? Muito extensa, eu vou procurar gravar de 30 a 40 minutos no máximo. Fique tranquilo. Nós já estamos em quase 25 minutos. Então nós podemos escolher ouvir o duplo ou caminhar sozinho, como nós estamos aí, né? Como alguns estão, tá bom? Essa conexão com o seu duplo é necessária. Outra coisa, muita confiança nele. Por que eu falo ele? Eu poderia falar minha dupla, né? A dupla, porque eu sou mulher. Não, é meu duplo. Porque Deus criou espíritos, seres espirituais, à imagem e semelhança dele, o Criador criou, não colocou sexo. Nós temos sexo quando nós voltamos aqui para a Terra e nós precisamos ter os nossos, né, o nosso resgate, as nossas vivências. Aqui é uma escola, gente. A Terra não é para você sofrer.
mas existem alguns exercícios para você praticar. E conforme vai aparecendo os exercícios, os problemas, ou soluções, ou dicas, né? Você vai resolvendo. Só isso. Fique tranquila, fique tranquilo. Então, por isso que eu chamo de duplo e não dupla. Desculpa. Confiança nele, tá? No seu duplo. Não será do dia para a noite que você vai... A gente fez besteira a vida inteira, plantamos em vidas passadas, estamos colhendo agora e a gente já vai querer resolver num piscar de olhos. Não é assim. Mas é rápido. Eu, Benê, apenas estou te ensinando a maneira como ativar o seu duplo, tá? E não vai ser sobre coisas superficiais. Sabe por quê? O duplo... Nossa... O duplo sabe tudo. Sabe o que eu realmente preciso? Quais são as minhas necessidades? É muito forte essa aula, tá? Então você entenda que tá faltando voz aqui é por causa disso, mas nós vamos continuar de qualquer jeito, né? Tenha paciência, tá bom? Ainda estou no corpo humano. Estou vivendo sobre essa vestimenta, né? Dentro dessa vestimenta. O duplo sabe o que eu realmente preciso. Ele é a minha consciência. Ele é a sua autoconsciência. O duplo, gente, pode ser considerado... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para eu não pular. O duplo, ele pode ser considerado o seu eu do futuro, tá? Que já passou... Exatamente, que já passou e por todos esses perrengues já está vivendo uma outra realidade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, felizes, alegres e prósperos. E Deus é nosso Pai, Criador de todas as coisas. Não estou falando de religião, estou falando do Criador das nossas vidas. É o maior presente que você recebe, é a vida do Criador, de Deus. Sempre à noite, tá? Essa prática deve ser feita à noite. Depois que você se conectar com ele, eu vou explicar certinho como que você vai fazer, tá? Eu vou passar aqui no grupo que vai ficar melhor, né? Melhor. Como você faz para se conectar com o seu duplo, tá? Vou passar aqui, passo a passo, vai ficar mais fácil para você. Bom, então ter confiança, né? Mesmo que você duvidar no começo, até eu duvidei, mesmo que você duvide, faça. Seja igual Tomé, né? Vou fazer para crer, tudo bem. Eu prefiro crer e fazer, né? Mas tem gente que precisa fazer para crer, né? Ver para crer. O duplo sabe realmente o que eu preciso, ela é minha consciência, tá? O que importa, então, é você ter confiança no duplo, no seu duplo. E, gente, dormir bem. Não vai ficar de madrugada pra rua, que você não vai se conectar com o seu duplo, não. Tá? Escolhas de 6 a 8 horas, não sei quantas horas você precisa dormir. Alguns têm mais, outras menos necessidade de dormir, né? Mais horas ou menos horas. Mas eu quero, assim, dizer pra você que é muito importante. Essas horas que você está dormindo são valiosas. É hora que você continua trabalhando. Você sabia que você continua trabalhando? Você continua estudando? Você continua, quando você está dormindo, esse duplo, ou seu eu energético, eu superior, não importa. Ele continua atendendo, ele continua estudando, trabalhando. Por isso que muitas vezes nós dormimos preocupados, pensando numa coisa e no outro dia chega a solução, porque você entrou em contato com o seu duplo. E o duplo te passou algumas sacadas, algumas ideias para você pôr em prática. Para eu pôr em prática. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. É uma coisa tão simples que você vai ficar bobo sabe? Vai desacreditar. Tá? É muito simples a oração e a conexão que você precisa fazer com o seu duplo para ele começar a estar próximo de você. E o que acontece depois que nós fazemos essa conexão com o nosso duplo? Nós nos sentimos tão completos, nós nos sentimos
tão alegres, tão leves, tão felizes, tão realizados, que depois você vai me contar. Vou deixar o grupo aberto por 21 dias, só para ver as experiências que vocês terão. Olha, de manhã, tá? De manhã, assim que você acordar, primeiro você vai fazer a conexão com o seu duplo, né? Vai fazer a oração, vai pedir para ele resolver alguns erros, fazer uma limpeza energética e tal. E você pode escolher uma área que você esteja mais precisando organizar o mais rápido possível, ou então a área que mais vai te deixar feliz, tá? Organizado. E aí você vai fazer o seguinte, depois que você fez isso à noite, vai dormir gostoso, toma um chá, toma um chazinho de camomila, de hortelã, de erva cidreira, de melissa, toma um chá e vai dormir. E quando você falar com o seu duplo, põe a cabeça no travesseiro, tente se desligar, não vai querer ficar no controle, gente. A maioria de nós, o problema nosso é esse. Nós entregamos um problema na mão de alguém e depois nós queremos controlar, mas faz isso, tá? Mas faz aquilo, tá? Ah, não, vira para aquele lado. Não, para com isso. Seu duplo sabe 1000 vezes, milhões de vezes melhor. Ele é muito mais rápido porque ele age em todas as dimensões, tá? Em todas as frequências. O seu duplo, ele age na velocidade da luz, é muito rápido. Por isso que muitas vezes a Bíblia falou assim, não vá pela dor, vá pelo amor. Quando você se conecta com o duplo e confia nele e acredita que realmente você não está sozinho, que é um outro eu seu mais preparado, mais preparada, você pode realmente continuar tendo essas experiências, seja pela dor, seja por amor. Eu estou oferecendo aqui para você levar uma vida de amor, de leveza, tá bom? Se você fizer o que eu vou passar para você dentro do grupo, né? A oração certinha, vou explicar que horas que deve ser, né? Mais ou menos, a hora que você... Geralmente é o último pensamento que você vai ter, que você vai falar com o seu duplo. Geralmente é bom você deixar um lembrete na cama, tá? Na sua cama, em frente, assim, uma parede, na sua cabeceira, para você, quando for dormir, não esquecer, tá bom? E se eu esquecer, Benê? Se eu esquecer, se você esquecer, você volta e faz tudo no outro dia, normalmente, não se preocupa também. Não é corrente que não pode cortar, não. Esquecer um dia, vai no outro, tá bom? É muito simples, é uma coisa maravilhosa. Bom, tá. Sobre o duplo também, gente, tem o autor, o escritor Ganier Mallet, tá? Vou pôr o nome dele aqui para vocês depois, no grupo. Ele escreveu uma tese sobre o duplo. Mas na época em que ele escreveu a tese, é maravilhosa a tese dele, mas ele foi criticado, caluniado, achavam que ele estava enlouquecendo. Ele já falava sobre o duplo. Platão também falou sobre o duplo. Quando o Criador se junta ao duplo, que sou eu mesma, surge uma terceira pessoa, que é o meu eu do futuro, o meu eu perfeito, o meu eu verdadeiro. É a soma do Criador, mais eu, que resulta no eu verdadeiro, no eu criado, a imagem e a semelhança de Deus, tá bom? Parabéns para você que se inscreveu aqui, que você entrou no grupo, porque você vai fazer oração, a partir de hoje você já vai praticar o que você está aprendendo, tá bom? Então serão seus últimos pensamentos durante a noite, né? A hora, quando você estiver com sono, bem gostoso, é a hora que você vai se conectar com ele. Estou muito feliz, dando parabéns. Amanhã teremos a nossa segunda aula. Vou contar uma história fantástica para você, tá? Um livro maravilhoso e você vai gostar. Você vai se identificar muito com essa história que eu vou contar para você, que realmente fala sobre o duplo. Eu li muitas vezes, eu tenho certeza que você também já leu muitas vezes, você que pratica Seitinoye e ainda não tinha caído
esse site, não tinha esse insight, não tinha caído ainda essa sacada para você. Eu mesmo fiquei, quando eu comecei a comparar, eu falei, gente, eu já li isso tantas vezes, como eu não percebi isso? E eu estou dando mastigadinho para você, muito mais fácil, tá bom? Até amanhã. Vou deixar aqui no duplo, a oração sobre como você vai entrar em contato com o seu duplo. E amanhã o grupo ficará aberto até meio-dia. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma resposta, alguma experiência, tá? Você vai escrever, anota aí para você não esquecer e vai mandar no grupo para mim. Ah, outra coisa, deixa um caderninho perto da sua cama, assim que você acordar, antes de sair da cama, gente, que saiu da cama esquece tudo. E você vai anotar como você está se sentindo. Ah, hoje eu me sinto bem. Ah, não, hoje me deu uma leve dor de cabeça. Hoje eu tô pesado. Hoje não, hoje eu tô mais tranquila, realmente tô mais confiante. Você vai perceber o seu corpo quando você acordar. Se lembrar de algum sonho, anota o sonho, tá? Porque através dos sonhos também, o nosso duplo nos dá muitas dicas. E até amanhã. Gratidão. Muito obrigada a todos.